Bem, vamos começar então. Boa tarde a todos. A conversa Marte Online hoje tem o título Palestra sobre Conservas e vamos conversar com o artista Rodrigo Gomes, que está aqui com estas caras todas atrás. Hoje vai ser uma conversa entre o formal e o informal sobre como é que uma simples lata de conserva se pode transformar numa imagem viral. Em nome da equipa da Marte, eu agradeço a todos a vossa presença. Em especial ao Rodrigo por ter aceito o nosso convite para participar nesta conversa. Vou-vos só pedir que desliguem os vossos microfones e que se quiserem fazer alguma intervenção, não sei se o Rodrigo prefere deixar as perguntas para o fim ou se podem simplesmente ativar o microfone. E como é que queres fazer, Rodrigo? Sim, podem ativar o microfone e fazer perguntas, sim. Porque eu vou conseguir ver a pessoa depois que estiver a falar e assim é mais fácil. Se eu não conseguisse, com a apresentação que vos vou mostrar, era mais complicado. Mas acho que não há problema nenhum de interromperem e depois fazerem as perguntas. Boa. Sim. E depois, quando pararem de falar, desligam outra vez o microfone para não haver muito ruído. E queria-vos informar ainda que esta conversa está a ser transmitida no Facebook. E é tudo, muito obrigada. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu vou aqui. Conseguem todos ver? Sim. Pronto. O que vou-vos falar começa por uma lata de conservas que é responsável por muitas coisas e interações com as imagens que nós temos hoje em dia e que nós recebemos e não sabemos que a origem destas imagens que vou-vos falar começou numa lata de conservas. Certamente que já ouviram falar do termo spam. A origem da palavra spam provém de uma lata de conservas, que é uma lata de conservas de porco embalado e que, com difícil acesso durante a Segunda Guerra Mundial à comida, ajudou o exército norte-americano e o inglês. Foi a base da alimentação do exército durante a Segunda Guerra Mundial. O mais curioso é que também, para além de alimentar o exército norte-americano e o inglês, também alimentou a União Soviética, o exército da União Soviética. E a transformação desta conserva para a palavra spam, como conhecemos hoje em dia, que é uma palavra ligada àquela poluição visual de mensagens que nós recebemos nos e-mails, de imagens ou de vídeos intrusivos, quer na vida digital ou mesmo no dia-a-dia fisicamente, deu-se a partir de um sketch dos Monty Python. Isto porque, quando o exército norte-americano começou a produzir esta lata de conserva em Inglaterra, os Monty Python criaram este sketch que eu vou-vos mostrar, que, claro, dentro do cómico e o sério, transformou a conotação da palavra como uma coisa intrusiva e excessiva, porque, como era a base da alimentação, as pessoas fartavam-se todas de comer sempre o mesmo. Vocês estão a ouvir? Estão todos a ouvir o som?
Estamos sem som, estamos sem som. Ok, desculpa lá, eu acho que esqueci de fazer aqui uma coisa. Esqueci. Ok, falta fazer isto aqui. Morning. Morning. What you got then? Well, there's egg and bacon, egg, sausage and bacon, egg and spam, egg, bacon and spam, egg, bacon, sausage and spam, spam, bacon, sausage and spam, spam, egg, spam, spam, bacon and spam, 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 egg and spam, 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 baked beans, spam, spam, spam and spam. Oh, lobster thermidor, crevettes with mayonnaise sauce, garnished with truffle pate brandy and a fried egg on top and spam. Have you got anything without spam in it? Well, a spam, egg, sausage and spam. There's not got much spam in it. I don't want any spam. Why can't you have egg, bacon, spam and sausage? That's got spam in it. Not as much as spam, egg, sausage and spam. Look, could I have egg, bacon, spam and sausage without the spam? Ugh. What do you mean? I don't like spam. Can't have egg, bacon, spam and sausage without the spam. Why not? No, it wouldn't be egg, bacon, spam and sausage, would it? I don't like spam. Don't make a fuss, dear. I'll have your spam. I love it. I'm having spam, 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 baked beans, spam, spam and spam. Baked beans are off. Well, can I have spam instead? You mean spam, 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 spam? Yes. Great boobies, honey bun. My lower intestine is full of spam, egg, spam, bacon, spam, tomato, spam, spam, spam. My nipples. Another great Viking victory was at the Green Midget Cafe in Bromley. Once again, the Viking strategy was the same. They sailed from these fjords here, assembled at Trondheim, and waited for the strong northeasterly winds to blow their oaken galleys to England, whence they sailed on May the 23rd. Once in Bromley, they assembled in the Green Midget Cafe, and Spam, selecting a particular spam item from the spam menu, would spam, 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 Wronger and his Viking hordes are currently appearing in Grin and Pillageit of the Jodrell Theatre, Colwyn Bay. The Dirty Hungarian phrase book is available from Her Majesty's Stationery Office. Price a kiss on the bum. Pronto. E assim nasceu a nova era do spam. Isto é o exemplo. Peço desculpa. Estou? Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Ok. Estamos a ouvir. Ok. E então, vocês certamente que já foram ver os correios indesejados no e-mail. Isto é o exemplo de uma mensagem spam que eu recebo no meu e-mail, com cheio de caracteres. Grande parte destas mensagens são feitas por computadores. São programados automaticamente para enviar mensagens random, ou os chamados bots.
Isto aqui é outra mensagem, que é só um link, que é para crescer outra vez o cabelo, mas aqui é outra, esta já mais direcionada ao Covid, que é para receber comida. Isto acontece muito porque nós partilhamos o nosso e-mail pela internet, pela web, e as pessoas que programam estas mensagens intrusivas ou ensinam o computador a automatizar estes envios das mensagens, usam os nossos e-mails para enviar estas mensagens, e muitas delas acabam por ser tão reais que a pessoa acredita e entra num esquema em que pode ser infectado por um vírus ou pode pensar que está a entrar em algo e começar a comunicar como um criminoso ou uma outra pessoa. Aqui isto é uma outra exemplo de uma mensagem spam que eu recebo. E aqui começa foi uma mensagem spam que eu recebi, que eu achei incrível por um lado e preocupante por outro, porque eu acho que raramente a pessoa vai ler aquilo que está escrito nas mensagens spam, nos e-mails spam, mas eu acabei por ler esta mensagem e eu vou destacar aqui algumas coisas que diz: more than a quarter of Europeans survivors believe Jews have too much influence in business and finance. 1 in 5 say they have too much influence in media and politics. In the individual countries, the numbers are often higher. 42% of Hungarians think Jews have too much influence in finance and business across the world. Aqui é uma outra parte. Depois, isto foi tudo claramente construído de máquina para máquina. E então há secções de palavras e de frases que começam por fazer ligação falam uma coisa estranha dos judeus, sobre a parte da ligação dos judeus com as finanças, o sistema financeiro, e depois aqui começa com que é um miúdo de 17 anos que anda pelas estradas de Paris. Depois muda para uma coisa random que acaba por dizer que um tipo israelita tem um restaurante em Berlim, acabou por ir parar às câmaras de gás. Depois muda para um outro rapaz que tem 24 anos, é austríaco e não sabe nada do Holocausto. E isto acaba tudo a dizer que a culpa toda é da IBM, que a IBM é que está por trás disto tudo. Isto originou num trabalho que eu fiz para uma residência artística online, a convite de uma artista que é... Vocês estão a ver? Uma página em branco? Sim, está tudo branco. Ok, eu tenho que mudar aqui. Eu acho que tu tens sempre por causa do som de isso. É? Sim. Hello, dear friend. Happy to welcome you. You are in luck to get the invitation to a new innovative training system. We would love to have you on our team. The Profit Formula system generates income of at least $2,500 on a daily basis. What will take? Just 3 easy steps. First, follow the link above. Second,
Agree with the terms of use and privacy policy. Third, start making money with a minimum deposit of $250. You will get your first profit and we will send you by mail a reward. Work with us. Let's make a fairer world. Pronto, isto tudo começou com aquele e-mail de spam que eu recebi e depois de ler. Hello, dear E friend. então eu queria, para esta residência online, que era construir um site, digamos, uma peça artística, eu criei este site que a pessoa acede, tem este tipo criado por um computador e animado pelo computador, em que a pessoa pode ganhar dinheiro online. E uma pessoa, ao carregar aqui, é enviado para aquele mesmo texto, com as informações, e então ele pode entrar neste maravilhoso Event Temple que vai ser a solução de resolver todos os problemas que uma pessoa... Rodrigo, a tua net falhou. Ou foi a minha, se calhar? Não foi o Rodrigo, ele bloqueou. Também deixou de ouvir. Ok. Estou? Ok, já desbloqueou. Ok. Bloqueaste quando estavas a mostrar o texto. Ué. Ok. O que eu estava a dizer era, nós carregamos e então entramos neste Event Temple que irá nos ajudar a ganhar dinheiro e a solucionar todos os problemas que nós temos na vida. E iria aparecer depois aqui um PDF. Ok. Aparece depois aqui um PDF que é para depois fazer a transferência do dinheiro. Eu aqui vou continuar com a apresentação. Ok. Tomar. Estou? Desculpa, eu não estou aqui isto não está a dar. Queres ajuda? Ok. Não, agora já vai dar. Então, isto foi a convite da artista açoriana Sofia Caetano. Ela mora nos Estados Unidos e tem este site que é The Spectacular House, que convida artistas a fazer residências online e tem que se fazer uma intervenção depois no próprio site, a plataforma que eles têm. Esta imagem que vocês olham provavelmente vai infectar os vossos computadores. Isto é uma imagem que, a partir do banimento e da proibição do TikTok na Índia, começou a receber, esta imagem desta flor começou a receber mais de 90 milhões de visitas por dia e ninguém sabia o porquê. A possibilidade era que, com a proibição da aplicação TikTok na Índia, começou a surgir outras aplicações que contornassem o acesso ou que fossem réplicas do TikTok. E então, isto era uma imagem que servia de autenticação para a pessoa depois aceder ou contornar essa proibição. Também especulou-se uma outra coisa, em que poderia ser um tipo de steganografia. Steganografia consiste numa imagem em que contém informação
escrita que só de olhar para a imagem ou a pessoa descarregar a imagem é infectado com um vírus em que permite outras pessoas controlar o computador e o acesso total. Este é o exemplo de uma fotomontagem, porque se eu mostrasse a imagem real, provavelmente todos já teríamos os computadores infectados. Isto é uma montagem do vírus Allurion, em que mostra a imagem de uma idosa com umas ervas medicinais, e depois é a imagem do Tom Cruise. Basicamente consistia vias a imagem do Tom Cruise e ficavas com o computador infectado. E isto é enquanto a criptografia oculta o significado da mensagem, a esteganografia oculta a existência da mensagem. E isto, esta técnica já remonta a muitos anos, desde 1499, e esta esteganografia digital tanto pode funcionar com som que nós ouvimos, com uma imagem que nós abrimos ou com um vídeo que nós estejamos a ver. E consiste nos bits e na informação dos pixels ou nas frequências do áudio que nós estamos a ouvir. É alterada os bits e para conter informação ou texto que irá permitir depois uma outra pessoa controlar o computador e tirar toda a informação. Este é um dos casos de um vírus que é dos vírus mais complexos até feitos hoje em dia. E isto é um exemplo de como ver o vírus. Muitas das vezes basta arrastar uma imagem para um programa de som e que através do espectrograma, no caso este é um espectrograma de uma música, e nós vemos ali uma imagem. Ou seja, em vez de vermos só a frequência e as ondas sonoras e o espectrograma, no caso daqui da variação das frequências desta música, nós conseguimos ver uma imagem em que indica que este som foi manipulado. Outra técnica é arrastar o próprio som ou um vídeo para o Paint. E no Paint há de haver ali qualquer coisa errada que indica que se usou esta técnica de esteganografia e provavelmente está alguém a ocultar uma mensagem. Em muitas comunidades ou muitos países com censura, esta técnica de ocultar a informação em sons, em vídeos e em imagens é muito usada para contornar a censura, em que serve para enviar mensagens de uns aos outros, para partilhar referências, ou mesmo para usar do antecedido, que é para vigiar o que é que o outro está a fazer. Isto também é uma técnica usada por vários músicos. Isto, no caso, é um som de uma fórmula do Aphex Twin, em que o próprio desenho, o espectro do som, criou o próprio som. Ou seja, nós temos um som que gravamos, por exemplo, e através do código desse som, nós conseguimos escrever um texto, e esse texto depois é transformado numa imagem. E isso depois vai resultar num outro som também.
o afexismo eles usam muito esta técnica para ocultar informação ou mesmo para criar sons, o que acho que é incrível por um lado. Aqui é um exemplo de como é que, a partir de uma imagem do lado esquerdo que temos, singular, e digamos que é composta por camadas em que ao dividirmos ou ao fragmentarmos ou interpretarmos esta imagem através de programas específicos, conseguimos ver a forma como é que a informação ou a composição dessa imagem foi construída. Como eu referi, isto é um exemplo de uma esteganografia feita por Juanes Trithemius em 1499 e em grego significa escrita escondida. Que foi uma técnica também muito usada durante a Segunda Guerra Mundial, usada para transmitir mensagens em selos de cartas, ou seja, a partir de um selo que eu ponho numa carta para enviar para outra pessoa, é possível gravar, ou a partir de uma imagem, uma informação, que depois quem souber interpretar e saber ler, consegue depois receber essa informação. Também foi usado muito em tintas invisíveis de canetas, são canetas com tintas invisíveis que eram escritas em papéis, e que a partir de uma luz UV ou de um outro tipo de condições luminosas, era possível interpretar, ver a informação, ou no caso desta composição, depois quem soubesse decifrar, conseguia receber a mensagem. E também é uma das técnicas, curiosamente, usada para verificar os direitos autorais de imagens e de outros meios. Ou seja, eu, como autor que produzo uma imagem, eu, se quiser que aquela imagem tenha um direito de autor, eu posso criar embeber esta técnica de esteganografia na imagem, e se uma outra pessoa tiver a imagem ou roubar a imagem, eu, sabendo interpretar, posso saber que aquilo é meu, definitivamente. Ou seja, é quase esta coisa de criar uma mensagem de uma imagem inocente, que é uma imagem visível, que nós lemos, ou que é bonita, ou que é feia, mas que depois tem um lado B, um outro lado da própria imagem, que tanto pode ser um vírus, como pode ser uma mensagem ocultada. E também, ao fim e ao cabo, é com esta pintura do Magritte, que é a Chave dos Sonhos, que é o fosse sempre presente entre a palavra e a visão, ou entre o que se ouve e aquilo que se vê, ou aquilo que visualizamos num vídeo, de um filme, e daquilo que interpretamos. O poder daquilo que nós damos às imagens depende também daquilo que nós lhe atribuímos. Elas podem, hoje em dia, como no mundo digital e com a digitalização mais da realidade, elas permitem também criar realidades falsas. E nessas realidades vai definir aquilo que nós percebemos ou que não percebemos. E acho que é importante haver esta questão, questionar hoje em dia quando se fala em fake news, quando se fala, no caso deste live stream, que isto é um fragmento de um live stream no Facebook, em que há um bombardeamento ao vivo e que há estes emojis que, sem estas reações automáticas, hoje em dia o público, através das redes sociais, tem um acesso livre, ou seja, o espaço público
a democracia que nasceu na antiga Grécia, que hoje em dia cada vez está mais aberto, toda a gente tem um espaço público para opinar, mas também tem uma outra falha, que é a liberdade que hoje em dia nós temos na democracia e o acesso às redes sociais. Há também uma falta de controle e mediação daquilo que é dito e daquilo que não é dito. Aquilo que é transformar, aquilo que a verdade é transformada depois em mentira, e que vemos hoje em dia. E há que questionar o que é que realmente estas imagens, estas reações, elas realmente são. Ou que memórias é que são realmente partilhadas online. Não só é aquilo que observamos, mas também é aquilo que se escondem no processo manipulativo do conteúdo. Será que hoje em dia é tudo um depósito de imagens que já não nos pertence, que já não nos escapa a nós próprios? Ou então, outra questão que é, quais são realmente as narrativas que nós estamos a viver hoje em dia? Vejamos este exemplo em termos de expressão da mensagem política, só o gesto, no caso do Donald Trump, e a relação que existe com os próprios emojis que nós, através de mensagens, hoje em dia cada vez mais usamos, que são expressões. É tudo esquematicamente pensado e politizado, até o próprio gesto de falar. E também das pessoas que constroem e criam estes emojis, essas imagens, que fazem com que a nossa comunicação de meros cidadãos sejam cúmplices daqueles que criam e daqueles que politizam depois, digamos, o gesto. Eu digo que os hieroglifos de hoje em dia são os emojis que estão presentes em todo lado. E aqui é outro exemplo de uma mensagem spam, de um anúncio que há esta alteração entre corpos que são manipulados e que depois são associados a comprimidos. Neste caso é um anúncio de Viagra. Ou então, através do uso cada vez mais de aplicações, começamos a ver uma falta de noção ou de uma fuga daquilo que é real e não é real. Será que nós estamos certos ou eles é que estão certos? No caso deste homem que usa como filtro uma mulher e que arranja mais do que 300 metros no Tinder e que na realidade é um homem, mas digitalmente é uma outra imagem, uma outra coisa. Ou, no caso disto, do estudante que usa o filtro do Snapchat para apanhar pedófilos online e acabou por apanhar um polícia. Um polícia que acabou por cair na rede neste esquema. Ou, no caso de uma aplicação em que nós estamos na rua, apontamos por uma mulher e a mulher depois aparece nua. Ou seja, não é só uma questão de privacidade e de ética, mas uma questão de permitir que de que isto existe, que estas tecnologias surgem. E isto surgir, nós também somos cobaias em termos de expressões, da forma de comunicar, não haver mediação disso. Eu não pus aqui o vídeo, mas aconselho a vocês verem isto, porque para além de assustador, vai no seguimento disto que eu estava a falar. É Noella Martin, é uma australiana,
que durante 5 anos descobriu que a imagem e as fotografias das redes sociais que ela tinha estavam todas associadas a sites pornográficos. Ela fez uma busca reversiva, que foi uma busca pesquisou o seu nome no Google, ou então basta pôr uma fotografia tua no Google Imagens e aparece depois toda a informação associada a ti que existe online. E ela fez isso e acabou por descobrir que a imagem dela estava toda associada a vídeos pornográficos. Ela, durante muito tempo, lutou para apagar essas mensagens, esses e-mails e os vídeos. Contactou muitos sites, muitos deles apagaram, outros não apagaram. E depois permitiu e criou a primeira lei contra a manipulação de imagem digital e a transmissão dessa imagem sem consentimento da pessoa na Austrália. Havia pessoas que adicionavam no Facebook com contas falsas e que eram amigos dos amigos dela e que recolhiam sistematicamente sempre a imagem dela para depois manipular e adicionar a corpos de modelos pornográficas. E à medida que ela lutava contra isso, mais visualizações dos vídeos dela acabavam por ter. E só quando ela entendeu que a única forma de lutar era de falar abertamente sobre o problema, é que começou a ser ouvida. E hoje em dia existem milhares, centenas de pessoas que dedicam-se só a estes esquemas de crime de manipulação de imagem, principalmente de mulheres, mesmo de homens, e que manipulam a imagem para adicionar a vídeos de outros modelos. Isto é um caso do encontro do Ministro de Relações Externas da Rússia com Kim Jong-un. E isto foi ao vivo num canal russo. E acho que os russos devem ter achado que ele não estava muito feliz. E então, no lado esquerdo, nós conseguimos ver que manipularam os sorrisos do Kim. Porque hoje em dia, cada vez mais há esta vivência, esta simulação que se vive e que mais cedo ou mais tarde poderá ser mesmo impossível já distinguir o que é real e o que não é real. Daquilo que nós vemos na televisão, daquilo que nós vemos online. Ou como o Flusser diz, que acabamos por ser todos produtores das tecno-imagens, que são imagens técnicas, que a imagem que tem informação para mesmo com o destino só de controle. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things.
at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Este aqui é um exemplo de um deepfake do Barack Obama e que durante a presidência do Donald Trump ele usou muitos vídeos e muitas alterações. Houve até um vídeo da Casa Branca, que a Casa Branca divulgou, de uma jornalista que estava a ser expulsa na Casa Branca e eles manipularam o vídeo e difundiram esse vídeo alterado. E a interpretação do vídeo era uma outra, era como a jornalista é que estava a ser agressiva e não os polícias que estavam a ser agressivos contra e esta manipulação, esta difusão e mistura entre o que é real e não é real já acontece em muitos países. Não, em alguns países. Isto é um exemplo de um pivô de uma jornalista num canal chinês, que é do primeiro canal chinês em que é totalmente apresentado por um vídeo fake. É um robô em que basta introduzir o texto e através da máquina ela cria as suas expressões próprias e o movimento dos lábios e da boca conforme esses textos. 现场的各位朋友，大家好，欢迎来到新华社。我是由新华社和搜狗公司联合培育的全球首个 AI 合成女主播。我的名字叫辛小萌，我的声音和外形脱胎于新华社新媒体中心新闻主播区萌。我将会在今年全国两会期间与大家见面。我和我的搭档将为大家带来更好的新闻体验。Uma das desculpas é porque a informação será melhor distribuída e que é óbvio que em termos de controle é muito mais fácil. Uma inteligência artificial que basta só introduzir o texto e esta manipulação da fala e da imagem e do discurso e daquilo que é notícia ou não é notícia, acaba por dar um poder às pessoas que o controlam muito grande. Quando se fala em inteligência artificial, a meu ver, há sempre um lado positivo e um lado negativo. Isto é um lado negativo. Um exemplo de um lado positivo é a inteligência artificial que já tem vindo a surgir. O primeiro é o exemplo das vacinas. Hoje em dia, com a pandemia, com o vírus que nós temos, foi graças à colaboração e à pesquisa de inteligência artificial que, em recorde de um ano, têm surgido já possibilidades de controlar o vírus. Outro exemplo é em termos de cura de cancro ou de detectar doenças, que é muito mais eficiente, aliado à máquina, a uma inteligência artificial, de descobrir do que 3, 4 cabeças de uns médicos. Por outro lado, tem este lado de quase, não diria totalitário, mas de manipulação da imagem que nós vemos e daquilo que tudo falei anteriormente. E com esta base eu desenvolvi um trabalho no ano passado
que se chama Ariane, que parte de uma imagem com inteligência artificial e de manipulação, deepfake, em que eu crio um discurso e vou-vos mostrar a seguir. My name is Arian. I'm a deepfake image generated by Neural Engine. I'm the world's most famous unknown model. I'm everywhere. Billions of people see my face on a regular basis, and no one knows anything about me. I'm the person you always see in random places. Around town, promoting fast food, chorizo, drinks, sweets, physical exercise in gyms, lottery, on beauty care products and services, and then the next day at the supermarket. Almost like I'm following you. You see me so often that you almost start to feel like you know me. The hunter becomes the hunted. In this era, when it seems like privacy is no longer possible, it's great to be a stock photo model. People like me are being included into the world of advertising and merchandising, to be turned into potentially edible matter. This Trump ad features Tracy from Florida walking the beach, praising the president. I could not ask for a better president of the United States. And he couldn't ask for a better testimonial, unless it was from a real supporter, because Tracy from Florida is just a model from iStock Photo. But surely Thomas from Washington offering Trump religious support is the real thing. In our prayers? Nope, not a prayer that he's real. Just a bearded and tattooed hipster type from iStock. And AJ from Texas. President Trump, although I'm a lifelong Democrat. Image circulation today works by tweeting, tweeting, pitching, phishing, and spamming, in order via strategic sharing of wacky. There are simply more pictures of me in existence than probably any other single person in history. A Ariane é uma pessoa real, é uma canadiana asiática que viaja o mundo. O trabalho dela é viajar o mundo, fotografar com o marido e vender os direitos de autor de imagens dela a um banco de imagens. E quem está familiarizado com publicidade sabe que os bancos de imagem hoje em dia são muito usados porque é a forma mais fácil, mediática e mais barata de comprar o direito de uma imagem para depois difundir e manipular para que venda um produto. Mas o que é curioso nesta história é que, por alguma razão, a imagem dela surge no mundo inteiro. E eu provavelmente estou-vos a mostrei-vos isto, estou a falar dela, e amanhã, se vocês são capazes de ir ao supermercado ou ir a outro sítio, e vão ver num produto ou numa embalagem de pipocas, por exemplo, a cara da Ariane. E eu, quando fiz este vídeo, falei com várias pessoas e amigos meus, e o incrível é que eles começaram a ver a Ariane. A imagem dela perseguia-os. E começaram a partilhar várias imagens também comigo, que eu depois incluí neste vídeo.
Se tiverem agora alguma questão, algum comentário, algum parêntese que queiram falar, estou aberto para discussão. Rodrigo, é o Carlos, se não me conheces, mas Olá. eu vou pôr aqui a imagem. Há uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque, na verdade, faço digamos assim, uma pequena introdução à pergunta. De facto, fundamentalmente, a partir da campanha eleitoral do Trump, a forma como sentimos e pelos modos como o Trump realizou essa campanha, que tem feito muita gente da área da política interessar-se da política, da forma como a política se faz no cotidiano hoje em dia, interessar-se pelo Trump como um fenómeno político que levou à sua eleição, apesar de tudo aquilo que de negativo ele arrastava consigo, e apesar também ou talvez mesmo por isso, pelas circunstâncias sociais, económicas e políticas nacionais e internacionais, mas parece que esta ideia da imagem como um veículo para a criação, como diz o texto que introduz esta conversa, da imagem como um veículo para a criação de um mundo ficcional que cria aquilo a que algumas pessoas se referem como a nova verdade, não é? Que na realidade não é exatamente uma verdade, mas é um mundo ficcional no qual nós estamos mergulhados. Apesar disto se ter tornado mais notório com o Trump, a pergunta que eu te queria deixar, parece-me a mim, com o Trump, a pergunta que eu queria deixar-te era de que achas mesmo que isto foi só a partir desse momento que estas coisas aconteceram? E eu refiro-me a isso. Eu parece-me que muito disto estava como que adormecido, embora já a acontecer. Uma das coisas, e termino com este exemplo, uma das coisas que me faz pensar assim é aquilo que se passa com toda a indústria que tem que ver com a venda de roupa e a publicidade de modelos e a manipulação das imagens dos modelos, criando a imagem da mulher ideal completamente impossível, não é? Mas que é apresentada às pessoas como sendo efetivamente real e é vendida como um sonho atingível. Portanto, a pergunta era se te parece que isto aconteceu apenas agora, se era uma coisa já em curso, que o Trump maximizou e que agora gerou esta reflexão. Uhum. Não, se formos ver, já com o regime nazi, o princípio era mesmo controle total, e temos a publicidade e a informação era a regra número 1 para que houvesse controle. O que, como eu referi... Portanto, propaganda, não é? Propaganda. Estou a falar de propaganda, sim, em termos de imagem, não é? Certo. Quer dizer, nós também tivemos exemplos disso cá em Portugal, né? Em termos de frase política e de imagem. Mas o que eu acho que é diferente hoje em dia é consequência das redes sociais, que é aquilo que eu estava a referir, em termos de espaço aberto à opinião. Se formos ver no início de uma democracia, era uma coisa muito mais fechada. Eram os políticos que difundiam a opinião, que depois era partilhada com os cidadãos. Hoje em dia, nós abrimos um Facebook, por exemplo, podemos escrever a nossa opinião. Nós vemos uma notícia que é partilhada online e nós podemos ler depois os comentários das outras pessoas. E há vários casos disso. E então, como referiste no caso do fenómeno, sempre houve fenómenos de pessoas ao longo da história. Hoje em dia que
há uma ligação tamanha das relações em termos de comunicação que é tão rápida que há uma falha na mediação, não é? A mediação antigamente era difundida só por jornais, depois veio a televisão, veio a rádio, veio a televisão, e quando surgiu também a televisão havia muito questionamento: qual é o poder da televisão? A televisão faz mal, vamos fazer boicotes à televisão. Mas é óbvio que isso agora que estamos a ver um bocado com o aspecto online. Agora é preciso haver uma mediação, uma participação e um entendimento disso. Agora, de resto, não sei. É como o George Orwell fala, que é a guerra é a paz, a liberdade é a escravidão e depois a ignorância que é a força. Só mais um pequeno comentário. Se pensarmos, por exemplo, que o Bolsonaro é eleito sem fazer um único debate político no veículo que era até então considerado aquele que mais poderia maximizar uma mensagem, que era a televisão. Ele não faz um único debate televisivo e faz uma campanha com arruadas e utilizando as redes sociais. Isso vai ao encontro daquilo que estavas a referir, exatamente. O poder que, de facto, a imagem e a mensagem adquiriu. Sim. Pronto, já que estamos a falar de política, isto foi para o lado da política, eu acho que uma falha cá hoje em dia é uma não adaptação do sistema e das coisas para o digital. Ou seja, enquanto há quase ver ali um escape, e nesse escape aqueles que veem primeiro vão aí. Depois todos os outros que já são, digamos, uma velha guarda, falando de partidos políticos, ou de ideias, não são os primeiros a ver o surgimento ou o potencial de uma nova tecnologia, no caso falando de tecnologia. E então há que também jogar e ser inteligente para adaptar, né? Entrar no mesmo, não é no mesmo jogo ou esquema, mas aproveitar essas ferramentas também para criar uma coisa inteligente. Se alguns a utilizarem a difundir mensagens falsas através do WhatsApp e do Facebook, os outros que não têm essa intuição e não querem ou querem lutar contra isso, se calhar deviam usar essas plataformas para difundirem a verdade, normalmente, e não deixar os outros só difundirem a mentira. Acho eu. Bom, faço só mais um comentário, ninguém intervém. Outro exemplo da força das redes sociais, enfim, no bom ou no mau sentido, e por acaso só tenho encontrado exemplos que são relacionados com a política ou com... este também é relacionado, é o caso da Primavera Árabe, não é? As revoluções que se foram incendiando país após país foram feitas em grande medida por via das redes sociais, de facto. E isso, as redes sociais vieram maximizar o que quer que fosse, com a capacidade que têm de entrar, de estar junto das pessoas, não é? Eu confesso que, em relação a esta história da nova verdade, é algo que eu próprio tenho muita dificuldade em perceber. Quer dizer, é algo que me é muito, muito difícil de perceber como é que isto, de repente, os mundos alternativos, mas sim, mas percebe-se pela força que as redes sociais têm de se aproximar das pessoas. Sim. Não é só as redes sociais, mas é tudo aquilo que nós estamos a viver, o mesmo difundir informação. Nós estamos aqui a usar o Zoom e também estamos a difundir a informação e há sempre receios, ou sempre, mas sim,
sim, alguém tem mais? Posso comentar? Se calhar, pergunta tu primeiro, Susana. Não, eu queria, se calhar posso. Queria comentar só esta coisa que o Rodrigues e o Carlos estavam a comentar pronto, a questão de produzir a verdade e tentar garantir que a verdade também é produzida para além das notícias falsas. Eu acho que o problema não é só produzir a verdade, porque eu acho que o problema está em não conseguir distinguir a verdade do que não é verdade, do que é fabricado. E isso, assim, há várias maneiras, não é, de perceber também se as imagens ou isso são falsas, através da própria informação, dos bits, etc. Pronto, mas os esforços que estão a ser colocados, os investimentos colocados no desenvolvimento de deepfake são muito maiores do que os investimentos colocados em percebermos a não ser um deepfake, por exemplo. E isto tem que ser combatido a um nível não sei, de fiscalização, até que tem que ser legislado, porque tem que ser ilegal difundir desinformação a este nível que nós estamos a ver que é quase indistinguível da verdade, pronto. E eu acho que é um grande problema de hoje em dia, e também questiono-me quantas das pessoas têm noção que isto acontece. E depois aí entras, se me permites, Susana, entras no território das liberdades individuais, que é uma das grandes questões atualmente, não é? Em relação àquilo, quer dizer, é tremendamente difícil. Por exemplo, eu dei-me ao trabalho, durante esta segunda vaga da pandemia, de acompanhar uma pessoa, na realidade é um pequeno grupo de pessoas, mas é essencialmente uma pessoa, que difunde sistematicamente ao longo do dia, portanto, dia a dia, várias mensagens que são completamente falsas a propósito da pandemia e do vírus. Portanto, ele é aquilo a que normalmente se chama um negacionista. E falo de forma sistemática. Fez também em relação àquilo que aconteceu com o Trump e em relação ao Partido Chega, por exemplo. Ele andava neste território. E claro que aquilo foi... Eu fui miseravelmente derrotado ao fim de umas semanas, porque não tinha energia para estar a desmentir todas aquelas notícias que eram postas por dia. O que acontece é que frequentemente, e isto qualquer pessoa sabe, as pessoas aparece na internet, é verdade, mas é muito fácil seguir uma notícia, ou é razoavelmente fácil seguir uma notícia e desmenti-la e encontrar, só que isso dá um trabalho tremendo. Pois, mas na verdade... E as pessoas não têm tempo, não têm paciência. Sim. E a força da imagem é tremenda, tal como estava a dizer o Rodrigo, de facto. Mas também há comentadores que eu considero de qualidade, por exemplo, que já fizeram este tipo de análises que eu acho super valiosas, porque eu não tenho a capacidade de memória para ter tantos factos de que este político disse, por exemplo, este político disse aquilo, isto aconteceu há um ano atrás, e há comentadores que eu considero que o trabalho deles é super valioso, os jornalistas que fazem o seu trabalho, que põem isso cá fora e usam registros e vão mesmo às fontes. E mesmo que nós saibamos, por exemplo, vou usar o caso do Chega, mesmo que nós saibamos que este senhor esteve aqui a dizer esta coisa e há um mês disse o contrário, ou seja, o que interessa é que falem dele, como estamos agora a falar, as pessoas não ligam, ou seja, é uma coisa do Trump, ou seja, ele diz o que quiser e diz as mentiras que quiser, e mesmo assim as pessoas confrontadas com a prova que isto não faz sentido nenhum, ou seja, mesmo confrontadas com, não sei, se calhar até há pessoas que veem que aquilo é um deepfake, não querem saber que é um deepfake, porque acham que contém a mensagem. Ou seja, temos aqui vários problemas, a qualidade da informação, a validade da informação, e depois é a admissão de que uma pessoa foi enganada ou não, e isso passa, pronto, se dá um passo atrás e diz, isto realmente era mentira, ou realmente não faz sentido. Pronto, isto são muitas coisas, mas acho que é uma discussão muito complexa e muito preocupante. Sim, Patrícia. Eu tenho uma pergunta. Se nós considerarmos que estamos então na era da pós-verdade e que a era da pós-verdade é caracterizada pela disseminação de informações falsas, eu queria te perguntar o que é que tu achas, ou se isto faz sentido
em relação ao blockchain, que vem ser exatamente o oposto disto. Eu não sei se todos sabem o que é o blockchain, ou se é preciso explicar, mas o blockchain, por oposição à era da pós-verdade, é a disseminação de informações verdadeiras, ou seja, é um arquivo que, embora esteja associado às criptomoedas, está a ser usado em diversas outras áreas da vida. Por exemplo, se nós pensarmos que o e-mail veio tornar o correio obsoleto, de certa forma, também esta blockchain vem, por exemplo, tornar, ou qualquer blockchain que se utilize, por exemplo, vem no futuro talvez tornar uma profissão de um notário, não é? Que aparece para oficializar um acordo entre duas pessoas, não é? Sendo que esse acordo depois é registado num sítio num sítio que tem informação centralizada. O facto da blockchain ser exatamente o oposto disto e ser um arquivo comunitário, não é? Quase que podemos chamar assim, de todas estas informações. Como é que tu vês esta relação entre, por um lado, vemos mais ao nível das instituições uma abertura maior para a verdade, e isso pode nos guiar a uma democracia mais verdadeira, ou por oposição a uma oligarquia, mas não queria entrar por aí, e por outro lado, a nível pessoal, há uma disseminação brutal desta informação falsa. Eu noto que há aqui 2 pesos e 2 medidas, não é? Sim. Isso que tu referes, eu lembrei-me do livro O Capitalismo de Vigilância, que eu tenho aqui, da Susana Zuboff, em que... não dá para ver. Pois não, estás... Deixa eu tirar aqui. Como é que eu tiro aqui o filtro? Eu não sei, eu nunca vi esses filtros. Não. Ok. Mas dá para ver o apelido dela. Ok, era Suzanne. Ok. Pronto. Ok. Ela refere que a democracia capitalista que nós vivemos já deixou de existir, ou já estamos a transformar numa outra coisa, que é uma democracia capitalista de vigilância. E ela vai buscar muito a ligação com daquilo que estamos a falar, da difusão de informação pelas redes sociais, nomeadamente o Facebook, e o acesso gratuito, no caso do Google, e a recolha de informação de dados pessoais. E o que se tem vindo hoje em dia a ver é também, já no caso do Parlamento Europeu, ou mesmo nos Estados Unidos, de questionar até que ponto é que essas grandes empresas tecnológicas podem estar sempre a minerar ou a recolher informações e dados pessoais das pessoas. Até que ponto é que isso não estamos a deixar criar uma coisa futura que nos escapa à democracia, à própria democracia em si. Estás a falar a nível de recursos ou a nível... Estou a falar em... informação toda? Estás a falar ao nível dos recursos que é preciso para minerar esta informação toda? Ou estás Estou a falar em termos de recursos e de informação, e que depois acaba por influenciar, lá está aquilo que estamos a falar, desta informação que é verdadeira ou informação que é falsa. E isto tudo começou com o escândalo da Cambridge Analytica, em que foi consequência de uma falha, ou mesmo não falha, há quem diga que não foi falha, do Facebook, e que permitiu com que houvesse o Brexit, em que uma empresa que usava os dados de recolha de dados que o Facebook faz e distribui a outras empresas,
Porque quando nós temos acesso a uma plataforma gratuita, como o Facebook ou como o Google, há um outro lado. Um lado, as pessoas têm que ganhar dinheiro. Ou seja, aquilo que nós não pagamos de uma forma, pagamos de outra. E o que aconteceu foi a venda dos dados das pessoas que estão no Facebook, foi de um X utilizadores, acabou por ser a base de dados de altamente informativos de localização, de gostos, das opiniões das próprias pessoas, e que depois foi tudo politizado, usado por os partidos pró-Brexit para criar um target direcionado àquelas pessoas, já que têm aquela informação poderosa de saber onde é que vive, de saber a opinião, de como é que se expressa, e depois aí lá está o papel da publicidade de manipular e de criar. Eu tenho aqui um arquivo até de imagens de propaganda do Brexit que foram depois apagadas, porque aquilo que eu vejo no meu Facebook, tu não vês no teu. É uma coisa completamente individualista e pessoal. Certo? E então muitas pessoas começaram a receber mensagens e publicidade, no caso para o Brexit, com informações completamente falsas, a dizer que a Europa ia deixar com que os turcos invadissem a Europa e depois fossem para os imigrantes entrassem pela Turquia, entrassem pela Europa e depois iam todos parar a Inglaterra, e ninguém sabia disso. Isto estava a acontecer. Por isso é que eu digo, hoje em dia pode estar a acontecer muita coisa que nós não sabemos. E o que se começa já a utilizar, o que se começa quer dizer, isto depois do escândalo, houve depois várias houve acusações contra o próprio Facebook e outras tecnológicas que estão a decorrer e que fez alterar muita coisa e já haver algumas ferramentas para que isso seja controlado. Mas uma das soluções é criar um sistema de inteligência artificial automatizado em que esse sistema de inteligência artificial vai decidir o que é correto e o que não é correto. Em vez de ser a própria pessoa que vai difundir uma coisa que é uma mentira, está-se a criar um sistema em que é controlado por uma máquina e não por um humano. Como é que se chama esse sistema, sabes? É um algoritmo. São algoritmos, sim. É um algoritmo. Em qualquer máquina, tu pões um algoritmo, está feito. Exato, são algoritmos que lá está. Há sempre um lado da moeda. De um lado, se calhar é mais fácil detectar aquilo que é mentira, mas por outro, depois pode-se chegar a um ponto em que realmente será que é o mais correto ou não de fazer essa seleção de notícia, de uma imagem, ou de um som, de um vídeo, daquilo que está aqui que eu queria vos mostrar. Depende das variáveis do algoritmo, não é? Porque as pessoas quem programa esse algoritmo é que vai decidir como é que o algoritmo decide o que é verdade e o que é que não é. Ou então terá de ser depende das variáveis, não é? Uhum. Isso é muito giro. Depende com quem ele vai aprender. Sim. Mas eles não estão imunes a absorver preconceitos, ou seja, tudo da porcaria que pomos na internet. Viciados. Yeah. Isto é um exemplo de publicidade que foi difundida, que é a Albânia, Macedónia, Montenegro, Sérvia e Turquia estão a juntar-se aos Estados Unidos, à União Europeia. Este é outro. Uau, fortíssimo. Ok.
isto foi tudo difundido e ninguém sabia que existia. E no segundo a seguir podia já desaparecer, né? E depois tem aquele fenómeno psicológico da própria imagem, da imagem, né? Que é muito usado em publicidade. A publicidade é o máximo de como manipular temos massas e de difundir mensagens, que é num vídeo. Eu tenho um vídeo com uma publicidade. Eu, se usar um frame com uma imagem que não tem nada a ver e com uma imagem subliminar, aquilo fica inconscientemente gravado no teu cérebro. Ou seja, imaginemos que estamos numa rede social e que estamos a fazer scroll e vemos uma imagem destas e vemos. E depois saímos. Inconscientemente, psicologicamente, que ele também fica lá. É óbvio que depois, se a pessoa se interessar e se identificar com esta mensagem, vai clicar, vai obter mais informação e vai criar ali numa bolha. Isto acontece muito no próprio algoritmo do YouTube. Se eu começar a ver vídeos extremistas, o algoritmo do YouTube vai-se começar a transformar e só vai começar a dar-me vídeos só cada vez mais extremistas. Então entra-se ali numa bolha, num ciclo, e que depois é difícil de sair. Eu, se começar a ver um vídeo ou interessar-me só por um determinado assunto, aquilo só me vai dar sobre aquele assunto. Foi o que aconteceu comigo. Agora não me consigo livrar das teorias de conspiração no Facebook. Andei aquelas semanas. Tens que fazer um cleaning. Fazer um... Não, mas é verdade. Ups. Sim. Isso é engraçado, isso está relacionado, se não me engano, porque os vídeos de conspiração chamam-se os black holes, porque essas teorias todas não têm um fim conclusivo. Então é o que nos faz ficar horas e horas à procura, porque são coisas, uma pessoa fica curiosa. Então, como isso dá o maior watching time, e esse é o objetivo naturalmente capitalista, vá falando assim, do YouTube, é por isso que ele nos manda para lá. Ou seja, o YouTube não é mau, mas acaba por ter um efeito mau, porque são as coisas que nos prendem, pronto, são estes conteúdos que não vão lá a lado nenhum e que depois descambam. O YouTube dá-te o que tu quiseres, não? Dá-te o que tu queres, o que ele acha que tu queres. Sim, mas ele tende para estas coisas, porque elas dão mais hours, mais tempo. Como há mais pessoas a ver, tanto à partida. Porque é a própria natureza da teoria e como o nosso cérebro reage a estas coisas, não é? Eu via nas mensagens daquelas pessoas, via o número de vezes que a mensagem era partilhada e era uma coisa brutal na ordem dos milhares. Coisas que eu não vejo. Era uma pessoa ou eram várias pessoas? Se calhar eram várias pessoas a trabalhar nessa página. Eu não estava numa página. Eu estava, digamos assim, a fazer uma marcação homem a homem a uma pessoa que eu conheço e que, de repente, aquelas coisas começaram a aparecer-me. Mas ele partilhava coisas de muitas outras pessoas, não é? Ele partilhava várias coisas durante o dia. E, invariavelmente, essas coisas eram, no mínimo, suspeitas. E eu pedia-lhe as fontes. No início, ele dizia-me as fontes. E eu ia às fontes ver, depois ia buscar fontes alternativas e desmascarava a notícia. E fiz isso, e fiz isso, e fiz isso, e fiz isso. Até que ele depois recusou-se a dar-me as fontes. Deixou de dar as fontes. Dizia que eu limito-me a prestar a minha opinião, eu não tenho que dar fontes. É uma simples opinião. E depois eu procurava por mim, tentava encontrar por mim. Mas como há de imaginar, isto é esgotante. Quer dizer, chegou a um ponto em que eu tive que desistir. É um trabalho de jornalismo. Não tinha tempo para mais nada e achei que também era ridículo. Eu sou algum Don Quixote, quer dizer, também não tenho que me armar em Don Quixote. Pronto, deu-me para aquilo durante aquele tempo. Eu estava muito revoltado com o que se dizia em relação à pandemia, independentemente de considerar que havia críticas que eram razoáveis. Uma das coisas que move estas pessoas, desculpem, muito rápido, não quero estar agora aqui a desviar-me do tema, é de facto
uma grande revolta contra esta globalização. A ideia, e isto não é novo, porque se formos ver, por exemplo, nos movimentos artísticos, as primeiras vanguardas eram em grande medida uma revolta à modernidade. O movimento Dada era uma revolta, já a primeira vanguarda não era, o futurismo era exatamente o louvor da modernidade, mas de seguida surgiram e vemos poetas e vemos pintores, e vemos, há uma reação à modernidade, especialmente porque a modernidade se transformou numa coisa tremendamente tecnológica e vinha na sequência da Revolução Industrial e que tinha tido consequência naquilo que era a organização social. A própria organização da família se transformou radicalmente. Com a Revolução Industrial nasce o conceito de família nuclear, que não existia, não é? Era uma família alargada. E hoje em dia, quer dizer, estamos a assistir de forma mais evidente, não é que já não houvesse, na minha modesta opinião, como é óbvio, é uma mera opinião, não passa disso, a uma reação que tomou proporções que levou as pessoas a seguir líderes que até há pouco tempo não seguiam, não é? Claro que há toda uma conjuntura política e social, de facto a complexidade é enorme. E esta gente manipula usam todas as ferramentas que têm à sua disposição. Como o Rodrigo há pouco referiu em toda a sua apresentação, as redes sociais são atualmente a ferramenta mais poderosa para a divulgação de mensagens, seja ela de que tipo for, seja benévola ou não, não é? Rodrigo, tenho mais uma pergunta antes de terminarmos, se puder ser, e não tem Sim. nada a ver com este tema. Tem a ver com a esteganografia. Nós estamos bastante interessados nisso. Estamos mesmo. Ou seja, como é que nós podemos, por exemplo, tiramos uma fotografia de uma pintura que queremos pôr no site. Como é que existe algum programa para nós pormos essa marca invisível que só nós sabemos ir lá buscar? Como é que isso se faz? Uma das técnicas é abrir a imagem no editor de texto. E aquilo vai abrir só texto. Vou-vos mostrar. No caso desta imagem. Quando tu dizes o editor de texto, é o bloco de notas, não é? Sim, bloco de notas. Isto pode depois criar aqui erros. Ou seja, eu abri e isto é a informação textual que existe na imagem. Ok? E eu, alguns aqui, posso introduzir informação a dizer... E não vai alterar a própria imagem? Johnson. Às vezes altera. Tens de escolher um sítio certo, é isso? Não, ou mesmo... No caso, vou pôr aqui. Pronto, olha Johnson. E vou guardar isto. Em princípio... Pronto, no caso daqui cortou a imagem. Ok. Ter a informação. Né? Sim. Mas há sítios específicos nesse texto. Okay. Não é uma coisa que eu faça. Agora, por exemplo, eu posso abrir isto. Eu não sei se eu tinha aqui o Audition. Não tenho. Há um programa de edição de som que é o Audition. Eu arrasto o ficheiro para isso do som e a imagem vai ser como é que eu digo? Traduzida para som. Okay. E depois aí posso manipular também através do quadro, digamos, do som, a imagem. Okay. É óbvio que isto não é uma coisa muito assim, tão fácil de fazer, né? E é uma coisa que eu experimentei uma única vez. Mas eu acho curioso esta coisa da esteganografia, que é o contrário da criptografia, né? Que é
ter uma mensagem que tu não te apercebes que está lá. Enquanto a criptografia, tu sabes que está lá uma mensagem, mas tu tens que decifrar a mensagem. Fixe, muito obrigada. E é uma coisa, e é uma coisa usada já há anos e anos e anos. Sim. Muito usada Até na espionagem. Exato, o Francis Bacon, o filósofo, foi um pioneiro nessa técnica. Na escrita de criar, através da escrita, criar coisas, mensagens ocultas. Giro. Então, desculpa, nós voltando atrás, no editor de texto é mais fácil do que no som. É só ir ao Google ver em que parte do texto é que se mexe, não é? É, porque Ok. aquilo é, digamos, o código da imagem. E eu abrindo isto no editor de texto, no princípio Até pode consigo ser como introduzir a fazer um mensagem. comentário naquela linguagem, não sei que linguagem é que é aquela. Vamos ver, isto é uma forma. Agora há outras formas. Eu, por exemplo, dou o exemplo do vírus. Isto provavelmente há de ser com programação, não sei, teria que pesquisar. Que é através dos pixels das imagens, aqueles pixels que se calhar não têm muita informação ou não são muito úteis à imagem. Sim. Né? No caso, eu crio um documento no Photoshop. Né? O Photoshop permite-me escolher diferentes resoluções da imagem. Eu, se puser uma resolução muito grande, né, há pixels da imagem que vão ficar duplicadas. Okay. Vão duplicar a informação. E nessa duplicação de informação eu posso ocultar uma outra informação, no caso um vírus. Eu não estou a dizer que isto está a fazer no Photoshop. Estou a explicar mais ou menos como é que funciona e não sei, agora tem que ser um hacker, tem que ser um programador a fazer isso, ou não sei se já existe algo. Eu sei que existem programas para fazer um sistema AXI, que é, digamos, como é que é dizer isto? É através de imagem, criar uma outra imagem a partir de texto. São geradores de imagem a partir de texto. Escreves um texto e depois aquilo forma uma imagem. Okay. Ou várias imagens, ou vários textos e aquilo manipula. Sim. Ok. É que nós estamos a fazer o site, os sites, estamos todos a fazer um site e surgiu esta questão. E então estamos a usar um modelo antigo que ensinaram, acho que foi à Patrícia, que foi tirar a qualidade das imagens. Ou seja, as imagens que estão no site estão muito leves e, portanto, se tu fizeres o download, não tem tanta qualidade, portanto, à partida não foste tu que fizeste. Mas se fosse uma coisa simples de inserir abrir a imagem no editor de texto e inserir um comentário, acho que podemos tentar pesquisar isso. Muito obrigada. Embora no site a Patrícia tem outra funcionalidade que é não pesar tanto também. Porque se tu vais pôr um site com, não sei, 100 imagens e todas elas com muita definição, depois o site às tantas não arranca em alguns dispositivos. Pois, também é essa. Também é isso. Mas esta pergunta era mais direcionada para a segurança. Eu acho que se fôssemos no editor de texto, vamos ver no Desculpa, fizeste-me lembrar agora de uma coisa, de uma obra do Alvin Lucier, que é uma obra, é um som, que é I'm Sitting in the Room. E então ele grava, está sempre a gravar a sua voz, está a falar para o microfone e está a gravar a voz, e está a ouvir a voz e está a gravar a voz. E aquilo entra no ciclo em que, isso a propósito, é um bocado à parte daquilo que estás a falar, mas isso por causa dos downloads das imagens, porque cada vez que carregamos uma imagem, depois fazemos o download, carregamos outra vez, e assim esse vai e vem, a imagem vai perdendo qualidade. E isto faz-me lembrar muito esta obra do Alvin Lucier, que é I'm Sitting in the Room. E há um tipo que fez isto com vídeo. Queria ver aqui se encontrava isto. I'm sitting here in the room. It's just another ring. Será que é isto? Não, não é isto. I'm
só para acabar aqui. Está aqui. Vou-vos mostrar. Pronto, isto é uma reinterpretação I'm do sitting I'm in a Seeking. room different from the one you are in now. I'm recording the sound of my speaking voice, as well as the image of myself. And I'm going to upload it to YouTube. Rip it from YouTube and upload it again and again until the original characteristics of both my voice and my image are destroyed. What you will see and hear then are the artifacts inherent in the video codec of both YouTube and the MP4 format I convert it to on my computer. I regard this activity not so much as a demonstration of a digital fact, but more as a way to eliminate all human qualities my speech and image might have. I'm sitting in a room different from the one you are in now. I'm recording the sound of my speaking voice, as well as the image of myself. And I'm going to upload it to YouTube. Rip it from YouTube and upload it again and again until the original characteristics of both my voice and my image are destroyed. What you will see and hear then are the artifacts inherent in the video codec of both YouTube and the MP4 format I converted to on my computer. I regard this activity not so much as a demonstration of a digital fact, but more as a way to eliminate all human qualities myself. I'm sitting in a room different from Sinistro, não é? Hã? Sinistro. É. Acho que ele disse que fez isto 1000 vezes, mas não fez. Hã? Aposto que ele disse que fez isto 1000 vezes, mas não fez. Eu vou fazer isto muitas vezes, eu não sei. É isto. E depois este é o original, este aqui. O do I'm Sitting in the Room, do Alvin Lucier. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking E voice. depois acaba assim. Acabamos por ter só tipo um tom da voz ou uma frequência que depois é isso. Acho fascinante esta peça do Alvin Lucier. E pronto, olha, obrigado. Sim, diz? Mais ninguém tem perguntas? Vamos embora? Eu ia perguntar, só desculpa, como é que o Alvin Lucier fez o processo? Se foi com gravação antiga, analógica? Deve ter sido. Eu não conheço a peça, não sei de que ano é. 1981. Ok. Eu acredito, por acaso não sei, mas eu acredito que inicialmente foi analógico e depois, eu, por exemplo, estou agora aqui a ver no YouTube e já há uma versão já digital. Até ele deve ter feito de várias, porque isto basicamente isto é uma performance. Muito fixe. Sim. Mas há outros artistas
do campo da som de arte, da arte sonora, que usam mesmo o mesmo Daft Oren, ou que usou os princípios mesmo da arte sonora, de pegar em películas e manipular o som através de películas e distorcer o som, desgastar o som e criar composições sonoras. Muito fixe. Muito obrigada. Olha, obrigado. Quê? Não lhes des ideias, não lhes des ideias. Não começam para lá a fazer essas coisas repetitivas, ninguém as atura. Então, sim. Mais alguma pergunta? Não? Acho que não. Não, mas olha, obrigado por todos. Temos sim. Muito obrigada. Drago, obrigado, Rodrigo. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau, Obrigada. boa noite. Deus. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.